Muito boa tarde a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos ao último Zoomcast da minissérie que a linha de investigação de género e imigração tem vindo a desenvolver ao longo destes 16 dias. Ao longo destes 5 episódios desta nossa minissérie temos vindo a refletir sobre as diferentes dimensões da discriminação e violência sexual e de género no âmbito do ciclo de refúgio e também que afeta a população migrante. Este trabalho desenvolvido ao longo dos 16 dias não teria sido possível sem as nossas investigadoras da linha de investigação de género e imigração, quer a Joana Nunes, a Joana Graça e a Rafaela Rocha, a quem desde já muito agradeço o vosso trabalho e a vossa dedicação. O nosso último Zoomcast é dedicado precisamente aos trabalhos de investigação que as nossas investigadoras têm iniciado e que vão desenvolver ao longo do seu trabalho nesta linha de investigação da nova Refugee Legal Clinic. Nós dividimos este último Zoomcast em 3 partes. Na primeira parte vamos ouvir falar a Joana Nunes acerca dos direitos direitos reprodutivos e a concessão de estatuto de pessoa refugiada. Na segunda parte do nosso Zoomcast vamos ouvir a Rafaela Rocha falar sobre os direitos laborais e a população migrante em Portugal e por último vamos ouvir falar na terceira parte a Joana Graça falar sobre a investigação que tem vindo a desenvolver relativamente à violência sexual e de género que as mulheres Rohingya enfrentam nos campos de população refugiada. Muito obrigada às 3, muito obrigada pelo vosso tempo e pela vossa dedicação e empenho. Vamos então, sem mais demoras, ouvir a Joana Nunes. Joana, passo-te a palavra e desde já muito obrigada. Obrigada e boa tarde a todos. Eu hoje trago um tema que me despertou particular atenção no que diz respeito ao artigo 1º da Convenção dos Refugiados, no 1951 das Nações Unidas, e à possibilidade de concessão do Estatuto de Pessoa Refugiada consoante o género. Ora, não está no artigo 1º prevista essa possibilidade, o género não está como um dos critérios, e isso trouxe-me particular atenção, na medida em que de facto existem problemas associados à condição das mulheres, enquanto mulheres que não estão em relação aos homens e que nesse sentido é-lhes vista uma maior dificuldade em aceder ao estatuto de pessoa refugiada em relação aos homens, o que é extremamente infeliz, tendo em conta todos os padrões de igualdade com os quais nos devemos reger em todas as situações da nossa vida. E isto começa por uma concepção histórica e cultural e social da diferença até hoje vista entre os direitos das mulheres e os direitos humanos, e tudo isso tem a ver com o facto de estes direitos, nomeadamente no que diz respeito aos direitos das mulheres, não serem explorados e não serem criados regimes especiais que lhes são necessariamente, que são necessários no padrão legal, na medida em que não há representação das mulheres nos corpos de poder, e nesse sentido podemos desde logo concluir uma das grandes bases pela qual se calhar o artigo 1º não teve esta especial atenção em relação à identidade, ao género, porque foi redigida por homens, por um grupo de trabalho de homens, e nesse sentido é logo um critério para o qual deveria ser feita uma reforma, até porque em toda esta pesquisa e o tema daquilo que eu trago hoje são os direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos incluem uma panóplia de direitos associados às mulheres, nomeadamente no que diz respeito à distribuição de métodos contraceptivos e consoante todas as suas variantes, e para além de o assegurar de um sistema de saúde público e seguro. Este sistema de saúde deve dizer respeito tanto à possibilidade de uma mulher ter uma gravidez em condições e com todas as necessidades hospitalares associadas a uma gravidez segura, como à interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, os direitos reprodutivos, aqui podemos ver na prática qual é que é a sua adaptabilidade em relação à condição da mulher. E
De que forma é que o artigo 1º restringe a possibilidade de uma mulher que queira exercer estes direitos, porque, como sabemos, a interrupção voluntária da gravidez não está legalizada em todos os países do mundo, nem sequer, e também temos o extremo, por exemplo, há países que restringem a possibilidade de certas mulheres terem a quantidade de filhos que desejam e, nesse sentido, surge uma posição do Estado. E o Estado tem uma dupla posição, negativa e positiva. A posição negativa diz respeito à não interferência, ou seja, não pode interferir tanto no estabelecimento de quantos filhos uma mulher pode ter e no percurso do seu desenvolvimento familiar, nem pelo contrário no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez, consoante os critérios legais e normativos estabelecidos consoante cada regime legal, mas também não o pode fazer. Ao mesmo tempo que tem de assegurar e garantir medidas e meios para que as mulheres o possam fazer de forma segura. E isso não só será através da disponibilização de um serviço de saúde gratuito, mas também eficaz e seguro. E como é que nós podemos ver que o artigo 1º restringe a possibilidade de uma mulher aceder ao estatuto de pessoa refugiada? Porque não tem o género como um dos critérios. E nesse sentido cria uma dificuldade adicional. Existe uma dupla discriminação, não só porque as mulheres que querem aceder ao estatuto de refugiado por não poderem exercer esses direitos nos seus próprios países, não o conseguem porque não têm a possibilidade de o fazer consoante os critérios do artigo 1º e, ao mesmo tempo, não têm possibilidade de aceder ao estatuto, porque nem sequer existe esse critério. Ou seja, é dupla causa e consequência de um problema que não encontra solução no regime legal e daí que precisa de uma reforma. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós conseguimos encontrar talvez um critério que pudesse incluir este tipo de situações, que seria a pertença a um determinado grupo social, como está descrito no artigo 1º da Convenção, mas ao mesmo tempo a jurisprudência constante não tem considerado que género tenha de ser, esteja associada a uma pertença num grupo social, na medida em que normalmente diz respeito à identidade de género, como por exemplo a homossexualidade, perseguição por homossexualidade ou qualquer outro tipo de pertença específica que partilhe características comuns, e nesse sentido não é vista a identificação perante homem ou mulher. Daí que seja outro obstáculo a possibilidade das mulheres, uma vez mais, acederem ao estatuto de pessoa refugiada. Esta cláusula acaba por ser demasiado geral e pouco específica e acaba por não ter em consideração os problemas efetivos que as mulheres passam, nomeadamente no que diz respeito aos direitos reprodutivos, que são aqueles mais flagrantes, quando se pode ver uma distinção entre a condição de homem e mulher, e são o tipo de direitos que as mulheres iriam exercer por contrariedade àquilo que se calhar um homem poderia invocar como razão para aceder ao estatuto de pessoa refugiada. Ao mesmo tempo, as mulheres não têm essa possibilidade porque não têm o género como uma possibilidade, o género aqui sim, que iria abranger todo o tipo de direitos que estão associados à sua condição, e não digo só direitos reprodutivos, mas nomeadamente quando falamos de gravidez é bastante evidente, e nesse sentido estas conclusões mostraram que realmente já passaram 70 anos, uma reforma deve ser vista, deve ser tomada em consideração e todos estes problemas associados à evolução cultural e social que temos vindo a ter e a tomar em consideração em todos os regimes legais do mundo, nomeadamente com a evolução da União Europeia e das próprias Nações Unidas, devem servir de base a uma eventual reforma para que possamos abranger e para que possamos ter em consideração todos os direitos associados, nomeadamente às mulheres também, para que assim consigamos assegurar a igualdade. E muito obrigada. Muito obrigada, Joana. No fundo, vais então explorar até que ponto é que aquela cláusula geral de pertença a um determinado grupo social é satisfatória ou não na proteção, na tutela dos direitos em função de diversos fatores de identidade, não só em função do género, como também da orientação sexual, se bem que vais-te focar mais em função do género, naturalmente. Portanto, vais testar um bocadinho a eficácia dessa cláusula de uma parte, da outra parte vais também ver até que ponto é que os direitos reprodutivos podem ou não ser
arguidos como a base para então ser concedido um estatuto de pessoa refugiada. Claro que isso vai estar muito associado às circunstâncias socioeconómicas e até políticas da pessoa e do estado de origem ou de residência, porque como tu disseste muito bem, há uma politização do corpo da mulher, no sentido em que há muitos Estados que poderão efetivamente reconhecer e proteger esse direito à escolha, à liberdade a escolher. Há outros que vão restringir essa liberdade de escolha, essa liberdade sobre o próprio corpo, precisamente porque provavelmente têm interesse em assegurar uma determinada predominância ao nível populacional de determinados segmentos de uma origem étnico-religiosa, por exemplo, e portanto Estados diferentes com necessidades populacionais, digamos assim, diferentes, vão também adotar políticas diferentes que acabam por incentivar de forma indireta ou mais ou menos direta ou indireta, esta aparente escolha da mulher ou do agregado familiar de ter mais ou menos filhos, não é? Porque poderemos entender como uma escolha, mas a nossa escolha acaba por estar condicionada também se o Estado nos dá possibilidades para economicamente e não só podermos constituir aquela família que gostaríamos de ter no número e na dimensão que gostaríamos de ter. Portanto, tens muito trabalho pela frente, muitas dimensões que irás analisar e estamos muito ansiosas todas nós por ver os resultados, se bem que vai sendo passo a passo, vais desconstruindo este puzzle e vais vendo as dimensões e os impactos de todos os subtópicos do grande tópico que estás a investigar. E muito obrigada. Não sei se queres acrescentar algo mais. Não quero. Eu acho que foi um excelente sumário para toda esta reflexão e de facto entusiasma-me bastante, até porque estamos perante a política e a impossibilidade que isso possibilita às mulheres de fazerem valer os seus direitos de forma igual e estando perante uma sociedade igual não podemos ter obstáculos políticos nem legais para os concretizar e nesse sentido é que eu acho que é bastante interessante olhar nesta perspectiva nomeadamente dos direitos reprodutivos e consequentemente do acesso à pessoa ao estatuto de pessoa refugiada. Vai ser muito interessante com certeza ler os teus resultados da tua investigação, incluindo as tuas reflexões sobre a politização do corpo da mulher e todos os seus impactos a nível legal. Muito obrigada, Joana. Até breve. Esperamos por mais... estejam atentos e atentas ao blog e também ao canal da própria Nova Refugee Legal Clinic, onde também os resultados desta investigação serão depois a seu tempo divulgados. Muito obrigada, Joana. Até breve. Obrigada.